acima de tudo e não há outro igual, não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus. Acima de tudo e não há outro igual, não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus. Damos glória ao autor da nossa história, tu és Jesus, Jesus. Exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus. Da nossa história, tu és Jesus, 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 nome sem igual, nome sem igual. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Amém, queridos. Mais uma vez, né? Agora nós estamos de volta, depois de mais de uma semana. Mais de uma semana, quase 2 semanas, né? Estávamos dando aula em Cascavel. Depois voltamos, mas não podemos retomar, e agora estamos retomando os nossos salmos da fé, amém? Queria primeiro avisar vocês que vocês convidassem pessoas aí, né? Nós estamos tendo uma assistência muito pequena, somente 3 pessoas, apesar do tempo decorrido, mas se você pudesse convidar pessoas, seria muito bom para elas participarem juntamente conosco. Hoje nós vamos tratar do Salmo 73, aleluia. Vamos logo ler o Salmo 73, né? O Salmo 73 diz assim, a partir do versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desabam a boca, e a sua língua percorre a terra.
Por isso o seu povo se volta para ele e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e as entranhas, eu estava embrutecido e ignorante, e era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Estamos retomando o Salmo da Fé. E como sempre a gente dizia, e ainda mais agora que já faz alguns dias, né, que nós não estávamos tendo Salmos da Fé, eu preciso explicar mais uma vez para vocês. Você tem que ler o Salmo levando em consideração que eles estavam numa outra aliança, né? Eles não estavam na nova aliança. Então, apesar de serem afligidos pelos mesmos problemas que nós somos, a diferença é que eles não tinham como se levantar no poder do Espírito Santo de uma forma interior, porque o Espírito Santo não habitava permanentemente neles. É diferente de hoje. Hoje nós podemos ter a direção do Espírito, nós podemos ter o enchimento do Espírito, nós podemos ter livre acesso à presença de Deus, nossas orações são ouvidas diretamente a Deus. Então precisa ter isso bem em mente, no coração, porque a questão aqui é, mais uma vez, como tantas vezes há nos Salmos, especialmente nos Salmos de Davi. Esse Salmo ele não é de Davi, mas especialmente nos Salmos de Davi. Inclusive, o meu subtítulo aqui da minha Bíblia, desse Salmo 73, está escrito assim: o problema da prosperidade dos maus. Então, não só nos Salmos de Davi, mas alguns como esses aqui, questiona sempre a questão da injustiça, né? A injustiça. Por que pessoas não seguem a Deus e prosperam? Não é verdade? Por que pessoas até mesmo ficam contra o Senhor ou contra a igreja e mesmo assim prosperam? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte: você não é Deus e eu não sou Deus. Nós não conhecemos a vida dessas pessoas, nós conhecemos só o que eles mostram, né? E muitas vezes essas pessoas que estão na impiedade ou se desviaram, eles vivem numa aparente prosperidade no sentido financeiro, mas no sentido pessoal não, no sentido espiritual principalmente não. É preciso entender isso. E mesmo quando se está aparentemente sossegado, né? Então está com todas as contas pagas, tem um bom emprego, um bom trabalho, um bom negócio, está vindo de vento em popa e está bem tranquilo e sem nenhuma culpa nenhuma, o que acontece não é o problema não é o que está acontecendo naquele momento, mas o fim dessa pessoa, né? E o fim vale salientar. Tanto pode estar relacionado aqui, como diz no Salmo, que ele fala que tu atenta para os fins, o fim deles. Tanto pode estar relacionado com o fim da vida, ou seja, o que vai acontecer depois para o inferno, como também pode estar relacionado com o fim na própria vida presente. Às vezes tem pessoas que se desviam, passam 10 anos desviados, ou 15 anos desviados, ou até mesmo 5 anos, mas de uma hora para outra
o inferno se levanta, né? Por quê? Porque o que o diabo quer é que as pessoas se afastem definitivamente de Deus. Dependendo da importância do chamado que a pessoa tem, há duas possibilidades. Ou o diabo vem para matar depois que a pessoa está desviada, ou vem para acabar com tudo o que é das finanças da pessoa, com a família das pessoas, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ou então o diabo deixa o presente de grego para o final, né? Quando a pessoa morre sem a salvação, e por fim a pessoa vai ter que ir para o inferno. Então essa é que é a questão. A gente muitas vezes está visualizando só o que está fora, mas sabe que esse problema sempre existiu desde a história, do início da história da humanidade. Esse problema de ver a prosperidade de alguém que aparentemente é um ímpio, é injusto, sempre houve, porque o homem sempre teve essa tendência de ficar observando e se comparando com o outro. Então o grande problema não é porque os ímpios estão prosperando, o grande problema é porque que nós temos essa mania de se comparar para ter uma medida. Na verdade, essa questão de comparação, às vezes floreiam, né, e diz, não, mas eu preciso ter uma medida para eu me espelhar, eu preciso ter alguém que eu honro, alguém em que eu admiro para me espelhar. Veja, eu não estou falando sobre honra. Você deve honrar as pessoas, todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas que você admira também, não é? Mas, assim, você precisa ter colocar a cabeça no lugar, e a cabeça mesmo, para entender que cada pessoa é uma história, cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem um temperamento e cada pessoa tem o seu próprio chamamento da parte de Deus. Então, mesmo que você, por exemplo, se você for um pastor, vamos dar um exemplo de pastor, e você admira determinado pastor, você tem que estar consciente que você nunca vai ser esse pastor aí, né? Você pode praticar algumas coisas, né, seguir algumas coisas parecidas, mas você é uma pessoa diferente, você tem uma forma de agir diferente, você tem um chamado diferente, talvez até com áreas de abrangência totalmente diferentes, mesmo daquela pessoa que você admira. Por que eu estou falando isso? Porque é inútil a comparação, mesmo que seja com alguém que você admira. Na verdade, a única forma de você não ser frustrado, né? Porque às vezes as pessoas são frustradas porque estão com inveja, às vezes são frustradas porque nunca alcançam aquele patamar em que ela admira, às vezes as pessoas são frustradas talvez por um caso como esse do Salmo, comparando-se com outra pessoa que é uma ímpia, uma pessoa ruim, uma pessoa que não quer saber de Deus, ou uma pessoa que está desviada e está falando mal da igreja e de todo mundo. A gente se compara e aí começa a ver, mas eu estou sofrendo aqui enquanto aquela pessoa está indo bem. Então esse é o problema da comparação. Não adianta se comparar, porque você não é Deus, você não conhece a vida daquela pessoa. Ela pode estar aparentemente bem, mas espiritualmente com certeza está bem mal, não é verdade? Então, essa questão da comparação é que é o problema, seja comparação com os ímpios, seja comparação com pessoas que você admira, seja comparação com irmãos, vai sempre trazer um fruto ruim, ou um fruto de inveja, ou um fruto de decepção, ou um fruto de ciúme, ou um fruto de completo desânimo, porque você não vai alcançar aquele patamar, ou pode até ultrapassar, mas você vai encontrar outros que estão melhor do que você. Então a comparação para mim é inútil. Só existe uma comparação saudável e bíblica, é aquela que a própria Bíblia diz, irmãos. Claro, a Bíblia diz, olhando fixadamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então a única comparação que você deve, e é bíblica, ter, é a comparação com Jesus. Mas Jesus é muita unção, é mais do que eu possa alcançar. Por isso mesmo é uma comparação saudável, porque você vai olhando para Ele, você vai crescendo, você vai se tornando cada vez mais parecido com Ele, né? Como Paulo diz, se conformando à figura de Cristo, ou seja, pegando a forma de Cristo. E você olhando para Ele, você nunca vai ficar com inveja, vai ficar com inveja de Jesus, né? Você vai ficar decepcionado porque você não consegue ser como Jesus em todos os sentidos? Não, porque Ele é o seu irmão maior, Ele é o seu mestre, Ele é o nosso Senhor. Você não vai ter esse tipo de pensamento. Então só existe uma comparação saudável, é a comparação que você se compara com Jesus. Isso de acordo com a Bíblia, e a Bíblia sempre tem razão, não é verdade? Então nessa primeira parte do Salmo, o salmista está fazendo essa comparação, né? Olha, eu invejava os arrogantes. Ele está dizendo que quase resvalou os pés dele, quase foi desviado os passos. E o motivo pelo qual ele quase se desviou foi porque ele começou a olhar para os ímpios, vendo que eles estavam ricos, sem preocupações. No versículo 5 diz, parece que não partiram das canseiras dos mortais.
nem são afligidos como os outros homens, né? Isso é muito simples, você vê, basta você se comparar com alguém que está no mundão ganhando muito dinheiro, não é verdade? Essa pessoa não vai nem na igreja, não quer saber de nada de Deus, e você vê a pessoa só fazendo viagens, claro, agora com a pandemia não, mas eu estou falando em situações normais, né? Fazendo viagem, gastando dinheiro, comprando tudo do bom e do melhor, e não está nem aí com Deus, nem com a igreja, nem com os missionários, nem com nada, e você fica se questionando, rapaz, será que é inútil a gente seguir a Deus? Então não se compare, em primeiro lugar não se compare, a comparação nunca ela é saudável, até porque, como eu disse nesse caso aqui, você não conhece a vida de tais pessoas, né? Você pode conhecer a sua vida, e se você estiver bem com Deus, isso é o que importa. Olha só, aí ele fala assim, olha, essas pessoas, eles no 9, contra os céus desabam a boca e a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para ele e os tem por fonte que se bebe a largos sorvos. Olha, veja que interessante esse versículo, ele está num português um pouco rebuscado, que se você passasse por cima, você não percebe algo interessante que é visível até nos dias de hoje. Ele está dizendo, por isso o seu povo se volta para eles. Que povo? O povo que pensa como eles, o povo que quer sempre só enriquecer e prosperar, isso é que importa, esse negócio de igreja é perca de tempo e tal e tal. O seu povo se volta para eles e os tem como fonte de que se bebe a largos sorvos. O que é beber a largos sorvos? É beber com goles grandes, entendeu? Ou seja, pessoas que veem pessoas como essa, rica, abastada, gastando dinheiro com viagens e com carros do ano, que eu não estou dizendo que não é pecado viajar, tá, pessoal? Nem tampouco tem um carro do ano, eu estou dando um exemplo aqui para fazer um pano de fundo. A pessoa assim, aí tem sempre aqueles que admiram, eu sou admirador de Beltrão de Mar, que ele é podre de rico, né? Eu sou admirador de fulano, que ele tem um sucesso. Essa pessoa é um youtuber que tem mais de 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, só olhando o que está fora, só olhando a aparência. Então aqui está dizendo que o povo que dá muito valor a essas coisas, tem essas pessoas como uma fonte de que se beber, né? Porque eles querem ser iguais, né? Eles querem ser do mesmo jeito. Toma muito cuidado, porque a associação é muito importante. Veja com quem você se associa, veja com quem você admira, quem é a pessoa que você admira, quem é a pessoa que você se associa, porque você vai ter na sua vida, veja bem, não adianta nem quebrar e desfazer isso que eu vou dizer, porque isso é verdade, você vai ter na sua vida a influência espiritual que aquela pessoa tem. Então, se você admira demais alguém que é assim, com certeza Mamon, Deus das riquezas, vai atormentar a tua vida e tu vai ficar o tempo todo desesperado, achando que nunca é um sucesso, nunca tem nada, nunca faz nada, né? Se você admira uma pessoa que é envolvida com espírito de prostituição ou violência, ou o que quer que seja, esse tipo de espírito pode influenciar a sua vida, porque dependendo da influência que você está recebendo, é essa influência que vai influenciar você. Eu sei que parece uma coisa meio redundante, mas é isso mesmo que vai acontecer. Então, é isso que esse versículo 12 parece tão bobinho, né? Passa assim, mas é isso que ele está por trás. O povo que admira esse tipo de gente tem eles como um grande exemplo. Olha, irmãos, o meu exemplo, o meu e o seu deve ser o Senhor Jesus Cristo, tá? Nada contra pessoas que eu admiro o pastor Bud Wright, eu admiro o bispo Guto, eu admiro o irmão Reagan, eu admiro o Smith Wigglesworth, eu admiro, e tudo bem, mas eu tenho que ter consciência que mesmo que eu admire essa unção que é sobre a vida desses homens, não é verdade? Talvez eu nunca alcance isso, ou talvez até ultrapasse em alguma área, mas não em outra, tá entendendo? Porque eu tenho um chamado, eu sou uma pessoa que eu tenho uma identidade, é isso que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas confundem com ter a mesma unção com a mesma, vamos dizer assim, mesma temperamento ou modo de ser. Isso é uma ilusão, irmão. Pessoas que repetem exatamente os mesmos gestos dos outros tendem a parecer um pouco falso, não é verdade? Você está imitando outras pessoas. Você tem que ser você mesmo, você tem que ser você com a sua identidade, a sua forma de falar, né? Mesmo que alguns não gostem, não é verdade? Eu tenho consciência, tem pessoas que não gostam do meu jeito de ser, da minha forma, da minha forma de expressar, mas o que eu posso fazer? Sou eu, irmãos. Eu procuro me conformar à figura de Cristo, eu procuro seguir o que está na palavra, não é verdade? Mas eu tenho a minha maneira, a minha identidade. Tem aquelas pessoas
pessoas que gostam de mim vão estar junto de mim, tem aquelas pessoas que vão dizer, eu não gosto muito dessa forma do pastor Sérgio falar, né? Parece assim, e o que eu posso fazer, irmãos? Mas uma coisa é certa, não procura ficar imitando o jeito dos outros, seja você mesmo. Deus tem uma unção, um chamado da forma como você é, da forma que você é. E eu não estou falando sobre erros, eu estou falando sobre a sua forma de ser, a sua forma de pregar, a sua forma de ensinar, a sua forma de expressar. Tira as coisas que não convêm, mas fica com aquilo que é seu, é a sua identidade. Amém, queridos? Então, o que acontece? Vamos voltando ao ponto aqui. Essa pessoa, ele estava a ponto de se desviar porque ele estava se comparando com essa pessoa aí, né? Com esses ímpios. E aí, ele diz aí, chega ao ponto de dizer no 13, presta atenção nesse final aqui que é muito interessante. No 13 ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Você chega e se arrepia, né? Misericórdia, o salmista está dizendo que foi inútil. E no 14 ele diz ainda por cima: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele está dizendo, não valeu de nada, né? Esse negócio de estar mantendo o coração puro não está valendo de nada. Mas aí o que é que ele diz no 15? Parece que ele está mudando a cabeça, né? E no 15 ele diz: se eu pensar em tais palavras, falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Quer dizer, ele diz assim, ele está fazendo uma espécie de, vamos dizer assim, fazer uma brincadeira aqui, né? Um humor, né? Eu de contínuo sou afligido, não valeu de nada. Se eu pensasse uma coisa dessa, já aí eu já teria traído a geração dos teus filhos. Se eu fizesse isso, ele está dizendo, eu teria traído todo mundo que acredita em mim se eu fizesse uma coisa como essa. E aí no 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim. Aí ele dá a solução. Todo o dilema existencial que ele estava vivendo, está se comparando, está triste com essa prosperidade de pessoas que não queriam saber de nada de Deus, nem de palavra, nem de igreja, nem nada. E ele quase desanima de tudo. Irmão, eu vou ser sincero a você, eu não estou falando que só tem na velha aliança. Eu mesmo já tive isso, irmão. Eu já tive muito essas coisas, de ver prosperidade de pessoas más, ou prosperidade de pessoas ímpias, ou pessoas que semearam muita coisa ruim, aparentemente prosperando, né? Eu também vi pessoas que se desviaram, falando mal da igreja, ou até achando que está tudo bem lá fora. E a imagem que passa dá muita tristeza, não é só comigo, é que se eu sou um pastor ou alguém está pregando a palavra, você vê isso, a influência maligna que isso pode fazer para a vida de outras pessoas, especialmente aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque pode se sentir desanimadas vendo alguém desviado, né? E essa pessoa desviada, e o pior que o desviado, ou a pessoa que está no mundo, ela comete múltiplos pecados, né? Além do próprio pecado de estar longe do Senhor, ainda fica falando besteira. Eu me arrependi de estar na igreja, isso é coisa de bobo, isso é um engano. Uma vez eu ouvi de alguém que disse isso, chegou ao ponto de dizer que igreja era um engano, irmãos. É uma coisa que não só dá tristeza, dá um desânimo, não no que a gente está fazendo, mas dá desânimo da vida da pessoa. Meu Deus, tanto tempo que poderia estar absorvendo essa palavra, praticando esta palavra de Deus, e a pessoa está no mundo, a pessoa acha que é uma coisa de somenos sair da presença do Senhor e abandonar o relacionamento com Deus. Isso é uma coisa lamentável, né? E aí eu fico me perguntando, onde é que está o erro? O engano. O engano está na pessoa ou na mensagem da pessoa? Com certeza o engano não está na mensagem, o engano está na pessoa. Ora, se o engano está na pessoa, por que essas pessoas que se desviam saem da mensagem? Essa é a questão que não dá para entender, porque o Senhor continua sendo o mesmo. O que é que eu posso entender? O cumprimento profético dos últimos tempos. O que está acontecendo, pessoal? As pessoas que querem viver no mal ou no pecado, está ficando cada vez pior. Quem é sujo está se sujando mais, mas quem quer ficar com o Senhor está cada vez mais se purificando mais. Então o que está acontecendo é que está ficando cada vez mais claro o traço de impiedade e da negligência e da leviandade de algumas pessoas, mas por outro lado, pessoas que querem o Senhor, que querem Deus e que a sua palavra, estão buscando cada vez mais
do Altíssimo. Amém? E aqui o salmista dá a solução, quando ele estava a ponto de se desviar, porque vendo essa coisa, como é que pode gente no mundo prosperando mais que a igreja? Aí ele diz assim, versículo 17, até que, esse é que é a questão, tem um até que, ou seja, o momento da virada, o momento em que a pessoa cai em si, né? Para nós que somos filhos de Deus e estamos seguindo ao Senhor, tem sempre um momento até que, ou seja, a situação é virada. Aquela dificuldade que você estava vivendo, de tanto você confessar a palavra e crer, chega um momento até que o momento vira, a situação muda, não é verdade? O milagre acontece, a cura se manifesta. Verdade, a cura já foi dada lá na cruz do Calvário, o milagre já foi dado, a provisão já foi dada, mas ela se manifesta até que um dia se manifesta. Assim também nós, como estamos errados em alguma coisa, e o Senhor nos fala, aquele erro fica até que um dia você abre o coração para aquilo que Deus está querendo te mostrar, ou para a direção que o Espírito Santo está te guiando. E aqui o salmista diz, olha, eu estava desse jeito, já me desviando, já não estava entendendo essa prosperidade de pessoas ímpias. E aí ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dele. Então essa expressão aqui do Velho Testamento, eu entrei no santuário, ou seja, um lugar que era o templo, hoje nós podemos ver de uma forma diferente. Aí onde está, é um salmo da fé, é um salmo para o momento da palavra da fé, para essa nova dispensação. Então, esse até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dele, está falando de quê? Até que eu, em oração, lendo a palavra, em comunhão com Deus Todo-Poderoso, porque Ele sempre está comigo, na presença dEle, eu comecei a ver com clareza o que acontece com as pessoas que estão no mundo, que aparentemente estão prosperando, com essas pessoas, infelizmente, que se desviaram da igreja e parece que está tudo bem, está tudo maravilhoso, e eles ficam passando essa mensagem, perdi meu tempo aí na igreja, parece que está tudo bem, mas quando você começa a ter comunhão com Deus Todo-Poderoso, através da sua palavra e da sua oração, aí vem a revelação, meu Deus, qual é o fim dessas pessoas, né? E eu aconselho você, se você está pensando em alguém, se veio no teu coração alguma dessas pessoas nessa situação, ora por elas, né? Esses dias eu comecei a me lembrar de algumas pessoas tristemente desviadas, eu comecei a orar, meu Deus, meu Pai, vem com o teu Espírito, desperta esses corações, né? Que eles possam ver as coisas com clareza. É o nosso dever interceder, pregar o evangelho e interceder também. Mas aí ele diz o seguinte, versículo 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então, não é bem Deus que quer que eles caiam na destruição, mas como existe um preceito bíblico, né? Vamos dizer assim, uma ordem espiritual de como as coisas acontecem, e dentro dessa ordem espiritual o mundo jaz no maligno, porque esse mundo foi entregue a Satanás. Quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram esse mundo a Satanás, e o príncipe desse mundo é o diabo. É por isso que o mundo tem tantas coisas ruins, e as pessoas querem culpar a Deus, não tem nada a ver com Deus, né? Um ladrão, que é o diabo, vem para matar, roubar e destruir, mas através de Jesus nós podemos ter vida, e vida em abundante. Mas também só vivemos na vida em abundante quando tomamos posse dessa realidade, tomamos conhecimento, tomamos posse, cremos e praticamos e confessamos essa verdade. Amém, queridos? Então, Deus não está fazendo isso, mas por causa da permissão dele, por causa do princípio espiritual que foi quebrado. Se alguém está no mundo, ele vai sofrer problemas sérios. Como eu disse, às vezes acontece da pessoa passar 10 anos desviado e só enriquecendo, só passeando, fazendo turismo, e parece que está tudo bem. Só que está tudo bem segundo o diabo está deixando, como diz na pescaria, né? Ele está soltando o molinete lá, está soltando a linha, que o peixe é grande, tem que cansar o peixe, deixa o peixe correr no rio, né? Deixa o peixe passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos correndo, para o peixe até ficar convencido que essa história de Bíblia é tolice, né? Que Jesus está lá no céu e não está nem aí com ele,
né? Que Deus existe, mas não é nada desse Deus dos crentes aí, né? Que igreja é tolice. Quando ele começar a pensar nisso, aí o diabo puxa. Já fiz gol porque não tem mais jeito. Agora, quando a pessoa tiver uma enfermidade séria, ou acidentes, ou falência, ou qualquer problema sério, depois de 10 anos, não tem mais, é quase impossível curar-se, porque a fé da pessoa foi destruída, como diz aquele outro salmo que nós tratamos, destruídos os fundamentos que pode fazer um justo. Ali está falando do justo. Agora imagina alguém que está no mundo, os fundamentos da palavra estão destruídos na vida da pessoa, a pessoa não tem como crer no milagre, a pessoa aí vem chorando na igreja, mas às vezes tem coisas, irmãos, alguns desses que se desviam depois de 10, 15 anos voltam, mas tem que começar tudo do zero. Tem muitas coisas que tem que renovar tudo, foi um tempo perdido. É isso que muitas das pessoas não vê, que enquanto estão no mundo, estão só destruindo os fundamentos, e quando um problema sério vier, vai ter que começar do zero. Então é uma coisa muito séria essa história de se desviar, de ir para o mundo e também de ficar falando demais. Isso pode trazer um prejuízo tremendo na vida da pessoa. Então, olha só, ele diz assim, olha só, versículo 19: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Isso acontece quando o diabo já está com livre acesso total na vida dessa pessoa que está no mundo, né? Inclusive a pessoa também que nunca se converteu, acontece isso também. E olha só, 20: como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem dele. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, 22, eu estava embrutecido, ignorante. Ele está trazendo uma confissão aqui, né? Quando eu estava me comparando, é mais ou menos isso. Quando eu estava me comparando com essas pessoas ímpias, ou essas pessoas que se desviaram, ou esse povo que está no mundo e está prosperando, agora que eu estou vendo que eu estava agindo como um animal, eu estava agindo irracionalmente, porque eu estava vendo só o que se vê assim, por fora. É o carro do ano, são as viagens, são os turismos, e eu estava feito um idiota, né? Desculpa o termo, mas esse é um embrutecido, um irracional, é exatamente essa imagem que traz. Ele está vendo as coisas só por fora. E aí é que ele diz, quando ele entrou no santuário do Deus Todo-Poderoso, foi que ele atinou, foi que ele despertou e viu com o perigo que é a pessoa estar no mundo. E aí ele diz mais, finalmente, ele diz no versículo 23 em diante: todavia eu estou sempre contigo. Aqui é a parte mais, vamos dizer assim, introspectiva desse salmo, né? Ele começa a falar sobre comunhão, sobre relacionamento com Deus. Então ele diz, olha, eu estava feito um tolo me comparando com essas, eu traduzindo aqui para um português do dia de hoje, né? Eu estava feito um tolo me comparando com essas pessoas que estão no mundo e estão prosperando, e eu feito tolo estava me comparando com elas, mas agora que eu estou vendo que eu estava agindo como um irracional, porque o final desse povo não vai ser um final muito bom se continuarem desse jeito. Mas sabe de uma coisa? Tudo mudou quando eu busquei a tua presença. E aí eu deixei de estar meditando nessas coisas. É isso que o salmista está dizendo. E então ele diz assim no versículo 23: eu estou sempre contigo. Sabe, irmão, isso aqui verdadeiramente traz uma revelação grande para os dias de hoje, para a dispensação da fé em que nós estamos vivendo. Como filhos de Deus, você tem que ter absoluta consciência que você está sempre com o Senhor. Deus está com você em todos os lugares, não é só na igreja. Você sai no carro, Deus está contigo. Você vai a pé, Deus está contigo. Você pega um ônibus, Deus está contigo. Você está na universidade, Deus está contigo. Você está na sua casa, Deus está contigo. Você está tomando banho, Deus está contigo. Você está dormindo, Deus está contigo. Em todo lugar que o servo ou a serva do Senhor está, ali está o Deus dele. Todo lugar, você sempre está na presença de Deus. Existe uma diferença, as pessoas confundem às vezes estar debaixo da unção, né? Unção do Espírito Santo, que se você vivesse 24 horas debaixo da unção, você não suportaria, porque a carne não ia suportar isso. E outra coisa é a presença de Deus, você está 24 horas na presença de Deus. Se você tivesse bem consciência disso, o temor do Senhor evitaria você fazer muitas coisas, né? E aí ele diz assim: tu está sempre comigo, tu me seguras na minha mão direita. Jesus Cristo disse para os discípulos e diz para nós, né?
nunca, jamais eu vos abandonarei. Ele disse lá no final de Mateus, eu acho: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos significa o final dos tempos. Até o final de tudo, eu estou convosco, nunca vou abandonar você. Deus está conosco, Ele nunca nos abandona, amém? Nós é que nos abandonamos Ele quando nós não consideramos essa realidade da presença dele. No versículo 24 ele diz: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aqui ele está dizendo de duas situações, né? Enquanto eu estou aqui, tu és a minha direção. Isso é bem claro para a nova aliança, né? O Romanos 8,14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós somos guiados por Ele. E depois ele diz assim: tu me guias com o teu conselho, final do versículo 24, e depois me recebes na glória. Está falando aqui do que vai acontecer no porvir, para nós o arrebatamento, amém? E o 25, olha o que ele diz no 25: quem mais tenho eu no céu? E ele continua: não há outro em que eu me compraza na terra. Ele põe as duas realidades. No céu, quem é que eu tenho mais do que o Senhor? Ele é tudo, irmãos. Ele é só o que importa. Nossa vida aqui na terra, por mais que você viva muito, né? O ser humano que mais viveu aqui, viveu 120 e alguma coisa anos, mas que você viva isso tudo aqui, a vida é muito rápida, passa rápido demais. Eu me lembro quando eu era criança, irmão, parece que foi ontem. Eu me lembro de coisas com 4 anos de idade, lembro de coisas com 12, com 10, com 15. Tem tantas coisas na minha memória, eu me lembro de tantas coisas, parece que foi ontem, principalmente quando você sabe que quando depois da maioridade, 18, 19, 20 anos, tudo passa rápido. Na verdade não é que passa rápido, é a mente da gente que percebe de uma forma rápida. Esse tempo, essa vida é muito rápida. Só o que importa é o investimento no eterno, só o que importa é o investimento no sobrenatural, só o que importa é o investimento para Deus, só o que importa é isso. Então, quem nós temos no céu além de Deus? E na terra, o que te pode te dar mais prazer do que a própria presença de Deus? Versículo 26: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele está dizendo: olha, ainda que eu esteja fraco fisicamente, até mesmo que eu envelheça, mesmo que eu esteja cheio de saúde, mas um dia eu vou envelhecer, não é verdade? Ou se no momento que estou vivendo agora eu estou cansado, mas uma coisa é certa: a minha fortaleza e a fortaleza do meu coração é Tu, Senhor, e Tu és a minha herança para sempre. Que versículo maravilhoso, né? Esse é o tipo do versículo que você pode usar muito nas suas orações, né? Ainda que a minha carne e meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha força e a minha herança para sempre. Versículo 27: os que se afastam de Ti, então está falando claramente de desviados aqui, né? Os que se afastam de Ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Evidentemente, velha aliança, lembra que a gente sempre falou, Deus agia de uma forma direta, um juízo direto sobre aquelas pessoas, porque eles seguiam a lei, e eles, como não eram justificados, né, pelo sangue de Jesus, porque Jesus ainda não tinha vindo, então era tudo assim, tinha que cumprir a lei. E como o mundo jaz no maligno, você dá para imaginar que era muito fácil as pessoas cometerem erros. E como eram pecadores, né, mesmo sendo do povo de Israel, o diabo podia alcançar facilmente a vida deles. E o versículo 28 termina maravilhosamente desse jeito: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Irmãos, sejamos sinceros. Se você está aqui assistindo essa live, com certeza você é alguém que não só nasceu de novo, mas como você tem uma fome de Deus, tem um desejo de estar sempre na presença de Deus, você tem um desejo de um milagre, tem um desejo de algo que mude a sua vida. Nada é melhor, no céu ou na terra, em qualquer lugar, nada é melhor do que a presença de Deus. Nada é melhor do que ter esse contato com a face de Deus, irmãos. Isso é uma coisa tremenda.
E muitos cristãos, por não ter essa consciência da presença de Deus em todos os lugares em que eles estão, às vezes falham em não agir com temor, não entender que em todos os lugares que a pessoa vai, Deus está ali, Deus está vendo tudo, Deus está contigo em todos os lugares. Deus conhece o teu coração, mas também Ele conhece as tuas fragilidades. E quando você se abre na presença do Deus Todo-Poderoso, confiando nele, confessando o que está escrito na palavra, Ele tem ferramentas, Ele consegue, é interessante isso, né? Veja, é semelhante, você é como um carro que está com problemas, né? Isso é um carro, imagina um carro, um carrinho que está com problemas, está falhando, tal. Mas você tem que consertar, não é verdade, aquele carro? Mas para você consertar, você tem que parar em um lugar, numa oficina para consertar, não é verdade? E se essa oficina não tiver as ferramentas adequadas? Às vezes você chega na oficina e diz, nós não estamos preparados para fazer isso aqui não, talvez um macaco hidráulico, alguma coisa desse tipo, nós não estamos preparados para isso, você tem que ir para outra. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Tem o lugar e tem a ferramenta, tá? O lugar é a presença de Deus para consertar você, mas a ferramenta para consertar diante da presença de Deus é o seu coração totalmente aberto, teu coração totalmente disposto a servir, ao adorar e ao obedecer, seu coração totalmente sincero, se rasgar diante de Deus. Pai, me ajuda, eu até agora estava fazendo com a minha própria força, eu até agora estava fazendo com a minha própria mente, Pai, me ajuda, sem ti eu não posso fazer nada. Essa é uma declaração que vale para todo filho de Deus. Sem Deus, sem o Senhor Jesus, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a palavra, nós não podemos fazer nada. É um engano recorrente, pessoas que, por exemplo, são chamados para ministrar a palavra e têm desenvoltura diante das pessoas, achar que porque tem aquela desenvoltura podem ser vereadores, prefeitos, qualquer coisa desse tipo. Tem pessoas chamadas para isso, mas se você for chamado ao púlpito de Deus, não é para isso que você vai agir. E tem pessoas que pensam que são desenroladas e tal, pode fazer esse tipo de coisa, a não ser que tais facilidades de falar com o povo venha do natural e não de uma unção do Espírito Santo. Mas se veio da unção do Espírito Santo, irmãos, você só consegue estar desse jeito, ministrando a palavra, só consegue fluir numa ministração de uma forma com autoridade espiritual, não é só dar uma palestra gospel. Muitos dão palestras gospel. Você tem que estar cheio do Espírito, você tem que estar cheio de intrepidez, como um leão, e isso somente a unção do Espírito Santo faz. Então, sem Deus, irmãos, nós não podemos ministrar. Sem Deus, nós não podemos ministrar a palavra que as pessoas precisam e que nós precisamos. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Mas eu estou falando de ministração, mas é tudo que você for fazer. O Filho de Deus, ele é dependente, isso mesmo, ele é dependente, mas não é dependente químico. O Filho de Deus é dependente da presença de Deus. O Filho de Deus é dependente de uma coisa que corre nas veias mesmo, viu? Eu vou dizer uma coisa, algumas pessoas dizem Jesus na veia, como diz a Sara, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, tem uma coisa que corre nas nossas veias que nós somos dependentes mesmo, sabia? Sabe onde é que está isso? Lá em João, quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, e vocês são os ramos. E os ramos estão ligados à videira. Agora, o que ele está querendo dizer? Que a seiva da videira passa fluindo pelas veias dos ramos. E que seiva é essa, irmãos? A própria vida de Deus. Zoe, irmãos. A graça de Deus. O fluir da graça. O fluir da vida de Deus. Nós somos totalmente dependentes disso aqui nas veias, irmão. Nós precisamos do fluir da graça. Nós precisamos do fluir da direção do Espírito. Nós precisamos do fluir da vida de Deus, irmãos, para poder ministrar a vida. Eu tenho que olhar nos seus olhos e o meu olhar ministrar a vida. Não porque eu estou emocionado ou coisa parecida, mas porque o fluir de Deus na minha vida está fluindo para você. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos da graça de Deus nas veias. Nós precisamos da própria vida de Deus correndo na nossa vida. Nós somos dependentes mesmo, não é químico não, nós somos dependentes da química de Deus, que é a graça de Deus.
que é a vida de Deus, entendeu? E é essa dependência que manifesta a vida na maneira de falar, na maneira de se expressar. Quando se impõe as mãos, os enfermos ficam curados, porque é a vida de Deus fluindo em nós, fluindo em cada um que depende totalmente do Senhor. Esse último salmo é maravilhoso. Esse último versículo, melhor dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Irmãos, nada é melhor do que a presença de Deus. Amém, queridos? Vamos continuar ministrando sempre a palavra, vamos continuar recebendo da palavra de Deus e praticando a palavra, para que o fluir nas nossas veias do poder, da vida de Deus, da graça de Deus, seja constante. Amém? Não guardando a amargura de ninguém. Amém? Se alguém fez algo contra você ou te decepcionou, perdoe, irmãos. Não vale a pena a gente guardar mágoa, amargura. Se seja uma tristeza, que seja a segundo Deus que opera o arrependimento. Ou no máximo uma tristeza como essa que eu tive, né? Eu me entristeci por um tempo porque eu vi que alguém não estava bem, estava longe de Deus. E aí eu utilizei essa tristeza para interceder por essas pessoas. Mas não fica guardando amargura, não fica guardando mágoa, perdoa todas as pessoas. O que é mais importante, irmão, só o que importa nesses últimos tempos, agora bem próximo do arrebatamento da igreja, irmão, só o que importa é um relacionamento puro e pleno diante do Todo-Poderoso. É só o que importa, irmão, só o que importa é o teu tempo de comunhão com Deus. Sabe, aquilo que a gente sempre fala, o devocional, não para de ter o teu devocional. Todos os dias, para mim é melhor fazer de manhã, né? Mas o ideal mesmo, porque se você for deixando até o final do dia, o diabo pode armar muita coisa e você ficar cansado. O ideal é de manhã logo cedo. Não deixa de ter o teu momento de oração, e de meditação na palavra. Não deixa. Eu rogo, faço como Paulo, rogo pela misericórdia de Deus, tem o teu devocional, uma manhã no alimento espiritual diante de Deus com o teu devocional, orando e meditando na palavra, é um dia pleno de livramento, de bênção, de cura, de provisão, de tudo, irmãos. Não deixa de ter o teu devocional e tem essa percepção que sempre Deus está contigo e você está com Ele. É só o que importa. Está muito próximo do arrebatamento. Fica com o Senhor, pratica essa palavra em nome de Jesus. Seja abençoado.